Olá! A nossa análise de hoje bem, é uma jornada. Uma jornada muito íntima e, ao mesmo tempo, muito poderosa. É a história de alguém que, de repente, sentiu a própria essência escapar por entre os dedos, sabe? E a luta para se reencontrar. Vamos mergulhar juntos nessa narrativa sobre os desafios da mente e o caminho de volta para casa, para dentro de si. Tudo começa com uma pergunta que toca num medo. Um medo que talvez a gente nem goste de admitir. Aquela sensação de olhar pela janela, a luz entrando suave e sentir que o controle da própria vida está, aos poucos, escapando. É um sentimento que ninguém espera, mas que pode chegar assim, de mansinho. E é exatamente assim que começa, em silêncio. Antes de qualquer confusão, existe uma base de força, de independência. E é isso que torna a perda ainda mais doída. Essa frase, ela diz tudo, né? Ela mostra um ponto de partida de uma autoconfiança enorme. É a imagem de uma vida construída com as próprias mãos, com decisões firmes, com uma identidade que parecia inabalável. É importante guardar bem essa imagem, porque o contraste com o que vem a seguir é o que dá toda a força para essa história. E aí, a mudança começa. Não é nada drástico de uma hora para outra. São pequenas falhas que vão se acumulando. Como uma névoa fininha que aos poucos vai ficando mais densa. Coisas simples que antes eram automáticas, de repente começam a exigir um esforço que não existia. E de repente, a ferramenta mais básica que a gente tem para se comunicar falha. A palavra está ali, na ponta da língua, mas simplesmente não sai. É um momento de frustração, de confusão, que vai se repetindo e minando a confiança. E aqui a gente vê o problema crescendo. Escolher uma roupa, decidir o que fazer para o jantar, tarefas que eram parte do dia a dia, sabe? De repente viram montanhas, obstáculos que paralisam. Pronto, chegamos no ponto crucial. A perda não era só sobre esquecer uma palavra ou não conseguir decidir algo. O verdadeiro golpe foi a perda da autonomia. A percepção de que a família, mesmo com a melhor das intenções, começava a tomar as rédeas, a decidir por você. Isso só confirmava aquele medo mais profundo de não ser mais capaz. Mas é justamente nesse ponto mais baixo que uma luzinha começa a aparecer no fim do túnel. A história muda da perda para a descoberta. E é a partir daqui que aqueles tons mais frios da incerteza começam a dar lugar a cores mais quentes, as cores da esperança. Que virada de chave! A ideia de que o cérebro não é uma coisa fixa que só se desgasta com o tempo. Pelo contrário, é algo vivo que responde a estímulos. Essa descoberta muda tudo. Deixa de ser uma sentença, sabe? E passa a ser um desafio a ser vencido. E a base para essa esperança toda tem um nome: neuroplasticidade. A palavra parece complicada, mas a ideia é simples e fantástica. É a capacidade incrível do nosso cérebro de se reorganizar, de criar novas conexões. Pensa comigo, se uma estrada está bloqueada, o cérebro, com o treino certo, pode construir um desvio. Isso não é incrível? É a própria ciência dizendo sim, a recuperação é possível. E com esse novo entendimento em mãos, começa a jornada de volta. Não uma volta para o passado, mas a construção de um novo presente. Um presente com base na ciência e no esforço claro. Olha, a recuperação não foi mágica. Foi um processo com começo, meio e fim. Envolveu ajuda profissional, uma avaliação para entender direitinho onde estavam os problemas e, a partir daí, um treinamento cognitivo focado em fortalecer justamente essas áreas. E aqui, nossa, que momento! O clímax emocional da jornada. Essa frase tão curta, mas com um peso gigantesco. É a declaração de vitória. É o reencontro com a própria identidade. O sorriso sereno, a postura mais ereta de quem caminha com confiança de novo. É um verdadeiro renascimento. E aqui está a imagem da transformação, preto no branco. De um lado, a confusão, a perda. Do outro, a clareza e a força. A perda de controle vira confiança recuperada. O esquecimento dá lugar a novos caminhos no cérebro. E a dificuldade de decidir é substituída pela autonomia reconquistada. É a prova viva da mudança. Agora, vamos pegar essa história tão pessoal e transformá-la numa mensagem maior. O que a gente pode aprender com essa jornada de redescoberta? Então, o ponto central é este aqui, aquela velha história de que envelhecer é sinônimo de declínio, ela está incompleta. A verdadeira questão não é quantos anos temos, mas sim como mantemos nosso cérebro ativo, desafiado. A autonomia é uma consequência da nossa atividade mental.
Com base em tudo isso, dá para tirar um guia bem prático. Primeiro, prestar atenção nos sinais, não ignorar pensando que é só coisa da idade. Segundo, não ter medo de procurar ajuda profissional, de quem entende do assunto. E terceiro, e talvez o mais importante, entender que essas atitudes são um investimento para preservar a qualidade de vida lá na frente. E para fechar, uma reflexão muito poderosa. Agir cedo não é sinal de fraqueza. Muito pelo contrário, é sinal de sabedoria. É transformar o medo de um desafio em uma oportunidade de crescer, de aprender e de se reconectar consigo mesmo. É, no fim das contas, sobre ter a coragem de viver plenamente o presente.